esse início de trabalho. Eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento e cada elemento tem muita importância. Então o nosso trabalho vai fluindo pela importância também que cada elemento apresenta. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Visão Geral da Criação. Os seres humanos estão acostumados assim de não prestar muita atenção naquilo que ele estuda. E no começo e no fim de cada orientação, de cada instrução. Então nós sabemos assim que existe a parte espírito primordial, existe a parte espiritual e existe a parte material. A parte espírito primordial, ela pode ser assim porque surgiu primeiro. E ela surgiu das irradiações imediatas de Parzival. Então já surgiu com aquela condição pronta. A parte espiritual é a parte que já pôde surgir da parte do espírito primordial. Então não é uma parte depois, é uma parte diferente que surgiu da parte espiritual. E a parte material, que possibilitou os espíritos humanos desenvolverem. Então tem a parte espírito primordial, tem a parte espiritual e tem a parte material. O espírito humano surgiu com o processo de desenvolvimento. Essa naturalidade assim que nós já sabemos que Jesus trouxe, que o espírito humano tem que tornar-se criança para entrar no paraíso. Hoje, na condição que nós tivemos do desenvolvimento, que foi ocasionando assim a influência do raciocínio, hoje o espírito humano não tem mais a condição de tornar-se criança, de ter aquela naturalidade. Então nós temos que retornarmos para o paraíso na condição de consciente. E a possibilidade é, estudando o livro Na Luz da Verdade, de tornar-se conhecedor dos ensinos. Quando fala assim que aquele, quanto mais ele aprofunda nos ensinos, mais ele vai tornando-se que precisa de saber mais, então todo um conhecimento dele é pequeno em relação ao conhecimento que precisa de atingir. Então, tornar-se criança, aquela referência muito importante da época de Jesus, hoje não é mais possível essa referência. Então, nós temos que ter o conhecimento dos ensinos. E é muito importante assim, porque à medida que a pessoa vai tendo um aprofundamento dos ensinos, então ele vai tendo uma mudança dentro dele. O Criador nos possibilitou aquela condição muito importante de movimentarmos. E a gente observa assim que independente da pessoa, ela tem dentro dela o movimento. Quando nós estamos caminhando, nós temos que lembrarmos assim, o processo de caminhar quer dizer estudar, movimentar, perceber-se. E esse movimento vai nos possibilitando a mantermos numa condição de ficar acordado. Então a pessoa tem que lembrar que toda época, para ela tornar-se um conhecedor dos ensinos, é a vida toda. Porque o livro Na Luz da Verdade, ele tem esta condição muito importante. Ele tem a capacidade de atender a todos na criação. Na criação, se nós observarmos assim, nós temos que sair desse conceito de importância. Nós temos um conceito de que nós somos importantes. Essa importância é relativa, porque já no primeiro mandamento tem assim que não terás outros deuses ao meu lado. Para nós nos sentirmos importantes, nós temos que sentirmos importante para o semelhante, para a mulher, para o filho, para o marido, para o colega de trabalho, para aquela empresa. Então esse chamado importância é uma coisa bem pequena, é uma coisa muito relativa. Porque independente assim, o casamento é desfeito, os filhos vão para outras regiões, a empresa substitui os funcionários,
aquele que é empregador que julgava-se importante porque ele está dando trabalho para outras pessoas, ele fecha a empresa, os funcionários vão embora. É bem pequeno esse conceito quando a pessoa observa-se. E a gente observando assim a vida dos nossos ascendentes, nós vamos confirmando que essa importância é bem insignificante. Então, para nós termos importância, é conosco mesmo, e a maneira que nós temos conosco de conviver com o nosso anseio. Aquilo que fomenta dentro de nós, que é aquela condição muito importante de tornarmos conscientes. E o espírito humano só pode tornar-se consciente quando ele conhece a criação, quando ele conhece os ensinos. Então, o esforço que nós temos que ter é a vida toda. E observando assim que quando nós temos um momento de alegria, muitas pessoas vivenciam este momento e transmite para outros aquele momento que ela teve, aquela beleza, aquele horizonte bonito, aquela satisfação. Esse momento a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ficar com ela. E dentro de nós, ir acumulando esses momentos, não é com o pensamento, é resolvendo as coisas que precisam de serem resolvidas na matéria grosseira, possibilitando assim que esses momentos vá para o lugar dele dentro da gente. Porque se num período anterior nós tínhamos o anseio, e agora estudando o livro Na Luz da Verdade, esse anseio é organizado, essa força desses momentos bons também tem que ir para o lugar que precisa de ir. Porque nós sabemos assim que as coisas voltam a repetir, de uma maneira ou de outra. Nas coisas simples a gente vai confirmando, né? A satisfação de quando um filho nasceu, depois a satisfação de quando o filho desse filho nasceu. Então as coisas vão repetindo, assim como também vão repetindo as coisas difíceis, que a programação foi feita, mas os movimentos da vida possibilitou que realizasse de maneira diferente, ou que durasse mais tempo. Então nós sempre vamos ter a necessidade dos momentos bons. Visão geral da criação. Então a parte espiritual, primordial, a parte espiritual e a parte material. Então a parte espiritual está sempre relacionado a seres que possibilitaram surgirem imediatamente prontos. Esta referência nós sabemos assim que são divididos em 7 partes. Parcival, através dele pôde surgir os 4 primordialmente criados, que através deles puderam formar a criação. E essa divisão vem até Vasita. Depois vem os espíritos desenvolvidos. E antes dos espíritos desenvolvidos, vem os espiritualmente plenos. Quer dizer assim que não é uma condição inferior, é uma condição diferente. Muitas vezes um pai faz uma referência de que todos os filhos são iguais, então a gente sabe assim que existe diferença. Para aquele pai falar assim, então é uma maneira para não menosprezar um e nem elogiar outro. Então é uma maneira assim, conforme ele verbaliza, é de agrado para todos. Mas nós sabemos assim que tem uma diferença. E a diferença a gente vai observando assim que o próprio ser humano é que colocou. Entre uma parte e outra na criação tem a parte enteal. No caso da parte material, para o espírito humano vir para a parte material, tivemos que ter o auxílio dos enteais. Então, toda época nós ouvimos falar dos enteais. E os enteais que aproximam mais da nossa compreensão, a gente sabe assim que existem, é mais comum ouvir falar das fadas, falar dos gnomos. Então tem a referência assim, em alguns jardins tem
formatos assim, fazendo referência aos gnomos. Muitos acham assim que isso entrou para o reino das lendas, para o reino da imaginação. Então o nosso distanciamento dos ensinos, a falta nossa de naturalidade, nós vamos observando assim que nós deixamos esta parte enteal de lado. Mas essa parte enteal, toda época, ela atuou de todas as maneiras. E toda época elas colaboraram no desenvolvimento do espírito humano. Se nós observarmos assim, nós vamos confirmando a beleza que os enteais atuam na criação. Então, na matéria grosseira fica bem fácil assim da gente observar a diversidade que existe dos alimentos, das flores, a diversidade das ervas. Os enteais sempre colaboraram. Em cada parte da criação tem um mundo dos enteais fazendo a divisão. E essa divisão é verdadeira. A gente observa assim que fica bem nítido assim no caso da matéria grosseira, o caso da vegetação, na parte que não tem vegetação, o movimento da água, o limite que a água tem para ir para aquele curso, são bem definidos assim. E nos locais que tem as correntes de vento, a gente vê que tem o caminho do vento, que o caminho do vento é percorrido, então ele vai deixando a marca. Então todo esse trabalho que os enteais fazem é um auxílio para que os espíritos humanos possam viver na matéria grosseira e ter esse desenvolvimento. Então o nosso distanciamento da luz foi colocando uma barreira. Então a gente acha assim que a gente vê, ouve muitos falando assim que aquilo que só pode ser confirmado quando a pessoa convive com ela mesma e aquilo foi registrado e é documentado, tem a referência dos instrumentos que monitoram e que confirmam. Fora disso, não existe. Mas a gente tem que lembrar assim, se fora disso não existisse, então quando uma pessoa vai dormir, então o mundo acaba, porque agora ela parou de existir. Essa falta de sensibilidade para perceber que quando a pessoa dorme, o mundo continua e que na referência anterior de que só existe aquilo que é documentado, então a referência de quando vai dormir, então isso a pessoa fala assim, mas isso eu sei, isso eu presencio. Mas em relação ao desenvolvimento da criação, ao desenvolvimento dos enteais que nos possibilita a nossa vida na matéria grosseira, o trabalho que executam, porque muitas pessoas falam assim a beleza da natureza. E muitos também falam assim da sabedoria dos animais. Então, quando os animais migram, fala que eles têm uma sabedoria. A sabedoria é uma sabedoria que eles são direcionados, eles são orientados pelos enteais que fazem esse trabalho. Então essa parte do enteal é bem firme e bem definida e cada um precisa de ter um pouco de tempo para ele mesmo, para ir percebendo a manifestação que existe em torno de nós. Visão geral da criação. Então a parte espírito primordial, a parte espiritual e a parte material. Então a parte espírito primordial é composta de 7 degraus. E essa parte vem até Vasita. E ela surgiu já imediatamente pronta. Então a gente tem que lembrar assim que o nosso conceito, as nossas referências, a pessoa precisa de ter a naturalidade. E tem que lembrar assim que quando uma pessoa apresenta uma limitação física e que ela já se encontra próxima a largar o corpo de matéria grosseira, ela fica insegura, justamente porque não tem o conhecimento dos ensinos do Criador. Esses ensinos eles se encontram no livro Na Luz da Verdade. Essa importância que nós temos que ter conosco mesmo,
de conhecer os ensinos e de nos tornarmos seguros é o conhecimento. E esse conhecimento a pessoa tem que lembrar que na nossa vida de sobrevivência, da nossa vida dentro da moradia, nós temos que ter o conhecimento. É bem simples assim, porque aquele que mora na moradia ali, e ele é organizado, aquela que é organizada, então ela sabe onde se encontra as coisas que necessitam. Tendo energia elétrica ou não tendo, a pessoa sabe aquilo que ela vai precisar a qualquer momento. Essa condição é bem simples. Na vida nossa interna, também o conhecimento dos ensinos nos possibilitando assim uma elucidação, uma segurança interna é muito importante, porque muitas pessoas quando adoecem acham assim que ela comeu isto ou comeu aquilo. Mas se nós observarmos assim, o que faz a pessoa adoecer é o jeito que a pessoa está vivendo. Então a maneira que ela está levando a vida, ela está possibilitando que haja interferência no seu corpo físico. Não está havendo uma adaptação às leis que o Criador instituiu. Está havendo um forçar. Então não adianta esse tipo de comportamento. As leis, elas são. E a maneira que nós temos que ter é nos adaptando a essas leis. E essa adaptação não é uma acomodação, é um conhecer. E observando assim que o conhecimento não é para um período da vida da pessoa, é para toda a época da pessoa. Porque se nós temos o conhecimento de crianças pequenas que já vêm com muitas habilidades, então a gente sabe assim que aquelas habilidades, pela idade em que aquela criança está apresentando, ela já trouxe aquelas habilidades para a época atual. Para o conhecimento dos ensinos é o mesmo procedimento, porque numa fase seguinte nós vamos continuar tendo um aprofundamento nos ensinos. Porque Jesus fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dos ensinos de Jesus é que a pessoa pode continuar a vida dela assim que ela largou o corpo de matéria grosseira. Não é numa condição de submissão, é numa condição de clareza. A gente sabe assim que na época de Jesus, quando os cristãos eram colocados nas arenas, e os leões os dilaceravam, a expressão deles ficavam brandas, a expressão boa, a expressão de sorriso. Então, naquela época, recebendo os ensinos e vivendo de acordo, então eles puderam ter esta confiança na fase seguinte, assim que largavam o corpo de matéria grosseira. Hoje, nós temos que ter o conhecimento dos ensinos. Essa confiança é através do conhecimento. Voltar para a pátria do espírito é numa condição de consciente. E somente assim que nós temos essa possibilidade agora. Que nós nos encontramos é esta época de conhecer o livro na luz da verdade e de nos tornarmos seguros com o conhecimento. E lembrando assim que todas as vezes que estuda o livro na luz da verdade, a pessoa vai mudar o grau dela. Um entendimento que ela teve num período anterior, esse entendimento é melhorado. E é muito interessante porque muitas vezes ela pensa que já estava consolidado dentro dela o conhecimento. Ela tem que lembrar assim que aquele que aprofunda nos estudos é o que torna-se sábio. Não é porque ele frequentou bancos de escola ou que fez determinados cursos que ele tornou-se sábio. Então a sabedoria é de uma maneira que é de dentro da pessoa. Quanto mais tem o conhecimento, mais vê que precisa de continuar tendo, vê que ainda é pequeno o conhecimento em relação à grandeza do universo.
A parte das imediações de Deus, essa parte é muito mais abrangente do que toda a criação material, do que toda a criação primordial. Então a grandiosidade desta parte, então o espírito humano não tem noção. O nosso trabalho é sempre assim, da pessoa perceber-se que a importância que ela tem na vida é com ela mesma. E que essa importância que é vista pelos outros, essa importância está sempre sendo avaliada. E essa importância que os outros fazem avaliação não tem significação para a vida interna da pessoa. Fica bem fácil assim de observar quando uma pessoa ganha um prêmio por um feito que ela fez. Pode ser pela ciência, pode ser pelo esporte. E se ela não continua fazendo os feitos, então num período curto, aquele prêmio que foi ganho ficou sem significação, porque parou de ter um movimento. Então na nossa vida tem que lembrar assim, que continua tendo significação se a pessoa continuar fazendo os movimentos. À medida em que vai estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo esses movimentos. Todas as significações continua tendo. A visão geral da criação é muito importante assim, a pessoa lembrar que ela precisa de fazer uma diferença. E ela tem que lembrar assim da grandiosidade que existe nas nossas imediações e que nós não temos a capacidade de ter um adentramento, de ter um aprofundamento nas grandiosidades que nós temos nas nossas imediações. A parte espírito primordial é esta condição muito importante, é de ter surgido primeiro. Pois se surgiu primeiro, então ela já surgiu com todas as capacitações. Depois nós temos assim os espiritual e o espírito desenvolvido, que é da categoria dos seres humanos, que é nessa condição de tornar-se consciente. Tem um ensino muito importante que fala assim do filho pródigo. O espírito humano, quando saiu pela criação, se ele viveu de acordo com as leis que o Criador instituiu, e ele então pôde voltar para a pátria do espírito naquela condição de ser recebido com festa. Então esta condição é porque ele ficou tão qualificado quanto aquele que não precisou de sair para a criação. O esforço que ele fez, a maneira que ele compreendeu os ensinos, o compreender e não colocar em prática tem uma diferença muito grande. A pessoa só é valorizada quando ela vivencia aquilo que ela estudou. E não tem nenhuma significação para a vida da pessoa se ela estudou e ela não ficou impregnada com aquilo. É muito importante a pessoa lembrar assim que a impregnação da pessoa ser aquilo, isso a gente vê muito assim na profissão da pessoa, o jeito que a pessoa está querendo fazer a vida dela, o jeito que ela utiliza o seu corpo. Então ela vai ficando impregnada com aquilo. Quando apresenta um que tem um conhecimento, fala da profissão da pessoa, porque ficou caracterizado na pessoa. A mesma coisa da região em que a pessoa nasceu. Então aqueles que têm o convívio com muitas pessoas de todas as partes, o jeito que a pessoa está apresentando, a entonação da voz que a pessoa traz, aquele que tem o conhecimento sabe da localidade que aquela pessoa nasceu, da localidade que aquela pessoa procedeu. Então o conhecimento dos ensinos é para esta condição, para a pessoa ficar segura. E essa segurança é muito importante, porque quando a pessoa conhece, ela então não engana. Tem muitas referências assim na nossa vida diária, da pessoa ter o conhecimento daquilo que ela precisa. E quando ela tem esse procedimento de apresentar este conhecimento, muitos falam qual foi o procedimento que ela teve para ter este conhecimento. Porque ela pôde conviver ou porque ela trabalhou muito naquele setor, então ela passou a ter o conhecimento. Para a vida externa dela, isso auxilia.
Mas para a vida interior, a maneira é o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, o esforço para melhorar a irradiação do seu sangue, para ter uma transformação. E esta condição é bem importante, porque é física, não é mais ou menos, e a pessoa tem que irradiar aquilo que ela é. A gente observa assim, no caso dos animais que vivem nas nossas proximidades. Então, à medida em que ele conhece aqueles que vivem nas suas proximidades, ele sabe como ele tem que ter o comportamento, um comportamento de aproximação ou um comportamento de distanciamento. Então nós sabemos assim que tem a parte espírito primordial, tem a parte espiritual e tem a parte de desenvolvimento que é da categoria do espírito humano. Entre essas partes existem assim muitas ramificações e existe a parte enteal, isolando uma parte da outra, que é bem definida. Para o espírito humano ter um procedimento de evoluir, de voltar para o paraíso, ele tem que conhecer toda a parte da criação. Então, as referências assim que nós temos de nos tornarmos criança, nesses milênios aí, com o nosso distanciamento da luz, com as nossas acomodações, possibilitando assim que a atuação do raciocínio prevalecesse, então nós esquecemos que a parte espiritual é uma condição superior e que muitos trazem as referências de que não existem. E se nós observarmos assim esse distanciamento da luz, então uma pessoa que fala que esta parte entre o espiritual e o material, entre essas camadas separadoras, e isso não existe, essas pessoas que dão atenção, elas se encontram então muito distante dos ensinos que o Criador instituiu. Então, o conhecimento é a vida toda e a segurança interior que apresenta. Então, o esforço para tirar de dentro de nós as acomodações e de passar a valorizar aquilo que tem importância na nossa existência, nós temos que ter essa segurança. Então, o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando que aquele que tiver vontade de passar para a fase seguinte da sua existência, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que saber a região em que ele pertence e ele tem que lembrar assim que a parte material é muito insignificante em relação à parte espiritual. Então o conhecimento nas coisas da matéria grosseira vai sempre apresentar uma limitação. Em pouco tempo, aquele que aprofunda na parte material vai apresentar o limite de saturação. E a parte espiritual, estudando o livro Na Luz da Verdade, não tem uma condição de ter um limite, justamente porque é muito maior a parte espiritual. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e ela tem que apresentar segura daquilo que ela está pretendendo. O esforço é a vida toda. Quando tem um aprofundamento nos ensinos, quando volta a estudar aquele estudo que foi feito, que a pessoa teve uma clareza sobre aquelas informações, então ela vê assim que aquilo que está sendo falado no momento, ela então não tem uma compreensão. Isso porque a pessoa teve uma evolução. Do jeito que existe essa maneira que dificulta o entendimento dos ensinos, tem a maneira inversa também do distanciamento da falta de naturalidade.